Hoje com o pastor Joseph Prince. A Bíblia diz que ele, que pode até mesmo vencer a sua ira, é melhor do que aquele que toma uma cidade. É melhor do que Napoleão, é melhor do que Alexandre o Grande, melhor do que os conquistadores e de todos os heróis da Segunda Guerra Mundial. Amém? No mundo inteiro, os heróis são heróis, isso mesmo, mas o que faz alguém ser maior do que eles? Alguém que controla a sua ira. Então aquilo que é domínio próprio, por Cristo, é mais importante do que tomar uma cidade. De acordo com Deus. Amém? Faz da pessoa ser maior do que todos os heróis. A Bíblia diz assim, alguém que controla a sua ira. Amém? E eu quero te dizer, certo? Que a sabedoria é tão importante, é tão vital. E olha bem, Roboamo escutou o conselho dos mais jovens. Então, o povo disse para eles, olha, esqueça, vamos formar o nosso reinado. Então dividiram em 2 reinos. Agora, diga o seguinte, reino de Israel e reino de Judá. Judá era menor, porque 10 tribos se separaram para formar o seu reino no norte de Israel, ok? Com a sua própria capital, certo? E aqueles que permaneceram fiéis a Salomão e a Davi foram também fiéis ao filho de Salomão. E foram as tribos de Benjamim e Judá. Ok? Agora se tornaram 2 reinados, o reino de Israel e o de Judá. E quando você lê a sua Bíblia em 1 Reis e nos livros de crônicas também, a história é sobre os reis de Israel, que geralmente eram maus, o reinado do norte tinha reis maus. Amém? Ou falam sobre os reis de Judá e os reis de Judá, na maioria, eram bons reis. Reis que andaram no caminho do seu pai Davi, a Bíblia diz. Amém? Mas também tinha exceções, tinha reis de Judá que eram maus. Também tinha. E um deles, perto do cativeiro do reinado de Nabucodonosor, que levou todo Israel para o cativeiro de 70 anos, antes do martelo dar a sua batida, o juízo de Deus, Deus falou para eles, usando muito profetas, até um profeta chorão, que era Jeremias, os avisando, e finalmente, no reinado de Jeoiaquim, diga Jeoiaquim, ele foi tão mau, tão malvado, e Deus disse, ainda que você seja um anel de selar, no meu dedo eu te lançarei fora. E Deus deu uma advertência muito triste para aquele rei. Ele disse, serás enterrado como o enterro de um jumento. E isto é algo muito triste, porque os jumentos não são enterrados. Não tem funeral. A palavra ali é funeral. Não tem velório. Ninguém vai ao velório deles, ok? É só enterrar e pronto. Deus disse, a sua morte será assim. E verdadeiramente ele morreu, e o seu corpo permaneceu no tempo, apodrecendo. Este foi Jeoiaquim, que não foi enterrado com seus pais. Ele foi um rei malvado e tinha um filho, que reinou depois, também um rei malvado. Seu nome era Jeconias, diga Jeconias. E Jeconias foi tão malvado quanto o seu pai. O mesmo aconteceu com ele. E ele foi o último rei de Judá. Deixe-me explicar, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo. Você vai dizer Zedequias foi o último rei de Judá. Sim e não. O último rei, certo? Foi, na verdade, Jeconias, certo? E o que aconteceu foi que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio, o levou para o cativeiro da Babilônia. E então, o rei da Babilônia queria colocar um rei que ele tinha escolhido. Um rei marionete, algo assim. E ele escolheu o tio de Jeconias, irmão de Joiaquim. Seu nome era Zedequias. Certo? Para cuidar da terra. Para o rei, era um rei marionete. Faça aquilo que eu te mando. Amém? Então, ele colocou aquele rei no lugar para cuidar de tudo que tinha a ver com Israel. E o rei de verdade tinha sido levado para o cativeiro da Babilônia, Jeconias. Então, na verdade, ele foi o último rei. Você entendeu isso? Olha, Jeconias foi tão malvado durante o seu tempo que Jeoiaquim, seu pai, foi malvado e ele também. Deus pronunciou uma maldição. Deus declarou uma maldição para ele, dizendo o seguinte, através do profeta Jeremias, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Você não escuta isso se repetindo assim? Só aqui nessa maldição se repete, ó terra, terra, terra. Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Deus disse, nenhum da sua geração prosperará. Olha,
A expressão privado de filhos não é a palavra no hebraico lo ben, e ben é filho. Não é a palavra ben, é uma outra palavra, mas não está falando do fato de que Jeconias, não teria filhos, ele teve 7. É Deus dizendo que aqui, privado de filhos seria de herdeiros. Ninguém se assentaria no trono. Nenhum dos seus filhos. Você está me entendendo? O que isso tem a ver com as filhas de Zelofeade? Vou falar sobre isso. Paciência, irmão. Se conseguir dominar isso, você é melhor do que aquele que toma uma cidade. Amém? Então, olha, nenhuma da sua geração prosperará. O que ele quis dizer foi isso. Porque nenhum da sua geração prosperará para se assentar no trono de Davi. Foi isso que disse. Quer dizer que nenhum daqueles que eram seus filhos prosperariam para se assentar no trono de Davi. Que era o trono do pai deles, que era Davi. Você entendeu isso? E Deus prometeu a Davi que o seu trono seria para sempre. Agora, isso aqui é um tanto quanto interessante, se eu posso falar assim. O fato de que Deus falou que o trono de Davi seria para sempre. Quem vai então se assentar no trono dele para sempre? Jesus vai se assentar no trono de Davi. Mas, pastor, ele já está sentado no trono. Não. O Senhor Jesus disse que ele virá e se assentará no seu trono. E então vai julgar as 12 tribos de Israel e julgar o mundo. Vai haver um trono na terra. É o trono de Davi em Israel. O Senhor vai se assentar nele. O trono onde Jesus está assentado está no livro do Apocalipse. Ele disse, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Jesus está assentado no trono do Pai, à direita de Deus Pai. Este trono não é o de Davi, é o trono do Pai. Mas Jesus voltará um dia e vai assumir o seu lugar como rei no trono de Davi. Esperamos por esse dia, amém? Se você gosta de ir a Israel ou não, um dia você vai. Você vai ter que ir ver o rei, olha. Amém? A minha casa vai estar por ali. A minha casa vai ser onde eu possa tocar na água assim. Sabe? Com muito verde, muito legal. Sabe deste lugar que eu estou falando? Esquece isso. Você vai ver. Nós fizemos um cartão, certo? De um texto, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, certo? E demos para todos de graça, certo? E foi uma foto que nós tiramos. Eu fui lá, e depois que nós demos de novo, alguém removeu aquela minha foto. Lembra disso? Aquele segundo cartão foi modificado. Foi maldade. Não sei por que fizeram isso, mas removeram aquela foto. Certo? E isso eu chamo de uma mentira. Foi uma maldade que fizeram, mas vamos em frente. Eu ainda tenho o primeiro cartão, que é o original, ok? Por que eu falei isso? Mas voltando aqui. Todos teremos uma casa no céu, amém? Me desculpe, na verdade, em Israel. Vamos ter uma no céu e também em Israel, amém? Vamos morar em Israel. Mas a terra toda será nossa. E vamos só, bam, chegar lá, na Suíça. Certo? Só pensar e, bam, vamos lá, chegar no Brasil. Vai ser tudo diferente. Amém? Ainda vamos comer picanha, costela e tudo mais, irmão. Tudo de bom vai existir, amém? Amém? Exceto porco. Ah, isso aí não, pastor Prince. Seu paladar vai mudar também. Certo? Mas não vai ter porco lá. Amém? Ok, nenhum da sua geração prosperará. Oh, meu Deus, eu tenho que voltar aqui, igreja, por favor. Privado de filhos não quer dizer sem filhos, mas sem herdeiro, para se assentar no trono. Ele teve 7 filhos, mas nenhum deles se assentou no trono. Sabia que, desde esse tempo, até hoje, não houve rei em Israel. E Deus planejou assim. No momento que Deus falou essa maldição, eu acho que os demônios no inferno, eu acho que eles começaram a pular para cima e para baixo. Por quê? Porque Jesus viria pela tribo de Judá. E ele se assentaria no trono de Davi, como os profetas falaram, mas agora há uma maldição. Nenhum da sua geração se assentaria no trono. Mas olha bem, na sabedoria de Deus, essa alegria foi prematura. E agora vamos ler mais o texto antes de terminar. Vamos terminar. Olha Mateus capítulo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha, deveria dizer, certo, o filho de Adão. Tinha que começar de Adão? Não começou de Adão. Olha, tem 2 genealogias nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem 2 genealogias, uma em Mateus, que nos mostra Jesus como rei, e a outra em Lucas, que o mostra como homem. A genealogia de Lucas vai até chegar em Adão. Mas aqui temos
O Evangelho de Mateus, que foi escrito para os judeus, para mostrar a eles que Jesus Cristo é Yeshua HaMashiach, que ele é o Messias e, portanto, ele é o rei deles. Então fala filho de Davi, mesmo que Davi veio depois de Abraão, porque foi um livro que foi escrito para estabelecer os direitos legais do verdadeiro rei de Israel. Então fala filho de Davi, filho de Abraão. Davi o trono, Abraão a terra. A herança está toda ali. Então, aqui fala de Jesus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e aos seus irmãos, certo? Até chegar em Salmão, ok? Salmão, vamos ler até Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Lembra da história de Raabe? E Boaz gerou de Ruth a Obed. A história de Ruth. Talvez o meu livro favorito da Bíblia. Certo? Essa história linda de Ruth. E Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Ok, vamos em frente, por causa do tempo. E aqui fala Josias. Esses eram os reis de Judá. Josias, que na verdade foi um bom rei. Certo? Gerou Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Olha, nós vimos que Deus apagou daqui um nome. Jeoiaquim. Certo? Como Deus falou, vou apagar o seu nome, daquele que era o anel de selo. Mas o filho que foi amaldiçoado foi mencionado aqui. Com um propósito, você viu aqui, Jeconias? O que foi falado deste homem? Nenhum da sua geração se assentará no trono. Mas ele está na genealogia de Jesus Cristo. Oh. E agora? Olha, e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Ele foi o último rei, viu? E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Ele teve filhos, viu isso? E olha, Salatiel foi o pai de Zorobabel, o governador da história de Neemias. Lembra Zorobabel? Zorobabel tinha o direito legal, não foi? Ao trono, mas não tinham mais reis naquela época. Não tiveram mais reis. Você está entendendo? E daqui a linhagem vai até chegar em José. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o Messias. Olha, esta linhagem é de Salomão. As duas genealogias de Mateus e Lucas apontam para Salomão. Escute isso. Desculpe, de Davi, eu devia falar Davi. Davi teve um filho chamado Salomão. Olha aqui para a tela, tem uma ilustração, ok? Olha isso. Rei Davi teve um filho chamado Salomão. Da sua linhagem veio Jeconias, aquele rei que foi amaldiçoado. E depois José. José foi o pai, mas não de carne e sangue. Não foi o pai biológico de Jesus, certo? Podemos falar um pai adotivo. Mas José veio dessa linhagem, então na verdade ele também era um rei, não era? Mas viviam na humilde Belém. Nazaré e Belém. Olha isso. Ele tinha direito real ao trono de Davi. José. Você entendeu isso? Então chegamos a Davi por Natã. Ele teve outro filho chamado Natã. Olha, Natã não se tornou rei, mas o seu irmão Salomão sim. Mas essa linhagem de Natã, se você olhar bem no Evangelho de Lucas, vai até chegar em Eli, o pai de Maria, e ele gerou Maria, a mãe de Jesus. E aqui está Maria. E Maria tinha o direito legal. Temos dois direitos legais ao trono de Davi. Estou certo? Não é isso? Mas, olha isso, é muito interessante. Se Jesus herdar de José, escute isso, se ele herdar de José, se José tivesse dado seu sangue, por isso a necessidade do nascimento virginal. Se Jesus tivesse herdado seu sangue de José, se não fosse nascimento virginal, Jesus não podia se assentar no trono, porque aquela linhagem daquele sangue foi amaldiçoada. Você entendeu isso? Mas, por causa das filhas de Zelofeade, uma virgem tinha o direito, por causa das filhas de Zelofeade. A virgem tinha direito ao trono e ainda assim ela tinha direito à herança do marido também. Mas sem sangue. Dessa forma, Jesus evitou a maldição e ainda se tornou rei
legalmente, do trono de Davi. Olha a sabedoria de Deus. Uma fé simples e ousada de 5 mulheres. Não podiam saber como ia chegar lá. É tudo sobre Jesus, igreja. Quando você estuda a Bíblia e você vê que é tudo sobre Jesus, você estuda e vê que tudo aponta para o Senhor. Amém? Dá um novo significado para o nascimento virginal de Jesus Cristo. Ele fez isso. Por isso foi necessário o nascimento virginal, porque a ciência nos mostra que até mesmo a Virgem também estava em pecado. Não é? Havia pecado no sangue de Maria. Mas a ciência nos mostra que a mãe mesmo não dá nenhum do seu sangue para o bebê. Amém? Todos os nutrientes, a comida, vai ao bebê. Mas o sangue do bebê é sempre determinado pelo pai. Mas Jesus tinha a aparência, provavelmente, de Maria, e o seu corpo não era um corpo caído, então ele era perfeitamente bonito, totalmente amável. Até que ele foi feito, nenhuma beleza havia nele. Isaías 53, para que o desejássemos. A sua imagem ficou muito deformada. Certo? Imagine alguém que não tem vestígios de pecado no seu sangue. E por isso o nascimento virginal foi importante. Se houvesse pecado no sangue dele, o diabo teria o direito de parar tudo, de acabar com tudo. Mas não tinha o sangue de Maria em Jesus. Mas sabemos que Jesus nasceu dela. Mas com o direito da lei das filhas de Zelofeade, agora ela tinha direito à linhagem, amém, de José. Um direito duplo. E você sabia que nenhum judeu hoje pode dizer: eu tenho o direito real ao trono. Eu sou o rei prometido. Ninguém pode falar isso. No ano 70, todos os registros da genealogia foi queimado pelos romanos. Quando queimaram Jerusalém, queimaram todos os registros. O único registro que temos de uma genealogia está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Foi preservado para todos nós. Amém? Para sabermos quem é o verdadeiro rei. Aleluia, igreja. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Dê a Jesus a glória. Você nunca sabe. Quando você tem uma fé simples e ousada e você diz: Deus, eu sei que eu tenho uma escolha, mas eu confio em Ti, Senhor. Eu vou sempre confiar em Ti. Deus ama isso. E Deus ama quando você vai a Ele. Uma vez, outra vez. Alguém diz: você não acha que está pedindo muito para Deus? Mas Deus ama isso. Não escute a voz do inimigo. Uma fé simples e ousada. A fé nunca excede o limite da sua conta no banco de Deus. Nunca excede o limite. Deus ama isso. Tem uma fé simples e ousada. Não dá para saber das consequências nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. E vai ter consequências que vão chegar longe. Amém? Uma fé ousada. Toma posse da terra. Toma posse da herança. Amém? E abençoa multidões. Glória ao Senhor. Dê a Jesus a honra e a glória e o louvor. Aleluia. Curve a sua cabeça e feche os olhos. Quero que você saiba que todo milagre acontece fora do tempo, fora do espaço. O que eu quero dizer é que, escute bem a bênção quando é pronunciada. Houve um senhor que estava ouvindo a minha mensagem, que foi pregada um ano antes, algo assim, tempos atrás, e eu mencionei que alguém tinha sido curado de dor nas costas, e estalei os meus dedos. E ele sofria aquilo por anos, desde quando era um garoto. Um problema nas costas, ele se machucou. E por causa daquilo, a dor era tão grande que ele não conseguia se mexer. E agora ele está com seus 30 anos, quando escreveu, ou 40 anos. Isso está no meu livro. Ele disse que quando assistiu o programa, e eu disse: Deus está curando alguém, e estalei os dedos, ele disse que a dor foi embora instantaneamente. E ele chorou, chorou, se moveu, se encurvou. Ele pulou, moveu o seu corpo. Anos e anos de agonia e dor excruciante acabaram. Ele ligou para sua esposa, e quando ele escreveu o testemunho, já tinha passado um tempo, a sua cura foi permanente. Ele voltou a exercitar, correndo com os seus filhos, os carregando. Amigo, não há tempo
ou restrição de espaço, quando Deus manda a palavra, ou até um ensinamento, está fora do tempo e espaço. Se aplica hoje, se aplica 10 anos para frente, ou 20 anos para frente. Tudo o que é dito. Se você está assistindo, talvez na privacidade da sua casa, ou está assistindo como o testemunho que ouvimos, que o pastor Lawrence contou, de um homem na prisão, e ele assistiu o nosso programa na prisão. Não importa onde você assista, a palavra é agora. E é para você. E agora, amigo, você está assistindo isso e você nunca colocou a fé em Cristo, e somente em Cristo, para a salvação. Eu não acho que foi por acidente que Deus te permitiu, ou Deus organizou tudo para você assistir isso. Faça essa oração comigo de coração. E você vai nascer de novo. Você vai ser a justiça de Deus em Cristo. Vai ser uma nova criatura. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço que Cristo morreu pelos meus pecados na cruz. E eu creio que aquele sangue precioso, já me limpou de todo o pecado. Eu tenho o perdão. Eu não vou ter. Eu já tenho. De todos os pecados, passado, presente e futuro, pelo sangue de Cristo. Jesus Cristo é o meu Senhor. E Ele ressuscitou dos mortos. Está vivo hoje para ser meu pastor, meu protetor, meu rei, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique em pé. Se fez essa oração, amigo, você agora nasceu de novo. Amém? Não é mais um casulo, ou uma larva no casulo, eu deveria dizer, mas agora uma borboleta, livre para voar. Amém? Levante as mãos neste lugar. Que o Senhor te abençoe nesta semana. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos do Pai Abraão. Que o Senhor te abençoe com todas as bênçãos. Amém, igreja? Nem mesmo um fio de cabelo faltando de toda a nossa herança. Pai, eu oro para que o Senhor se manifeste de uma forma especial nessa semana para o teu povo e também proteja o teu povo de todo perigo a eles e seus familiares e também proteja os teus filhos de todo o mal e perigo, acidentes, tragédias e terror e doenças e dos poderes das trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que Ele te conceda favor. Você tem o favor de Deus. Por causa do favor de Deus, portas que estão fechadas serão abertas para você. Portas que não são para você serão fechadas para sua proteção. O favor te acompanha onde você for. E a bênção do Senhor é poderosa sobre ti. Em nome de Jesus, por isso saia dizendo, sou abençoado. E se lembre de falar ao mundo, Jesus salva. Amém? Deus te abençoe. Nos vemos de novo. Amo vocês.